da onde é que tu nasceu, pelo visto foi em Bagé, fala um pouquinho. Tá, minha história de Bagé. Nascesse lá, filha única, como é que é? Não, nós somos 8 irmãos. 8? Pomba. Tem um de criação aí no meio também, tá? Nós somos de uma família de 8 irmãos. 2 estão aqui dentro de Pelotas. Um está em Caxias, é oficial de justiça. Tem 3 aqui dentro de Pelotas, porque uma é por parte de pai. Tá. Eu tenho 2 em Bagé e tenho um que é o de criação, que eu não sei por onde anda. Entendeu? Mas então, tá por aí. Tá por aí. Esse eu não sei por onde anda. Mas a família é assim. Meu pai era militar, foi expulso do exército porque bebia. Era apelidado em Bagé como Irmãos Coragens. Eles davam um tiro pela cidade inteira. Cara, era uma função. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. Era uma função, vou te dizer assim, ó, era um inferno que eu vivia, mais ou menos assim. Então, nós tivemos uma turbulência muito grande até os meus 12 anos de idade. Então, minha mãe passava muito no hospital, em função do meu pai chegar alcoólatra, era arruaceiro. Eu me lembro até, eu estava com o pessoal em Bagé esses dias, eu passei na frente de uma casa e eu disse assim, aqui a minha mãe quando estava grávida, vinha uns caras dar tiro aqui na frente. Eu me lembro como se fosse hoje que nós tínhamos que se abaixar para não pegar a bala, cara. Imagina, uma loucura. Mas nessa ordem dos 8 filhos, em qual posição tu estava? Das mulheres eu sou a mais nova. Mais nova? A mais nova das mulheres. Cara, eu sempre fui taxada de louca, assim, sabe? Carina? Sempre. Eu sempre pensei fora da caixa. Porque eu tenho certeza que a vida tem muito mais para me oferecer. Tu entende? Então, assim, eu viajava e, assim, eu tive agora na escola, e a minha professora dizia assim, que ela é diretora hoje da escola, assim, Karina, tu tinha umas viagens, te lembra? Eu digo, não, me lembro de nada, não, tu tinha. E o incrível é que tu colocou tudo em prática. E eu sempre pensei grande. Não sabia, não lia esses livros, tudo que pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, nada. Mas eu sabia que só dependia de mim. E quais eram as viagens essas que tu tinha quando criança? Cara, eu tinha um Aras, vou te contar. Eu sonhava que eu tinha um Aras. Tu tinha um Aras em Bagé, claro? Sim, eu mentia para minhas colegas que eu tinha um Aras. E convidava elas para ir pro tal do Aras. Tu e acredita? Elas aceitavam? Aceitava. E quando elas iam, eu tinha que desmentir que eu não tinha mais um Aras. Tu entendeu? E a minha mãe mexe comigo até hoje. Não, mas a Karina viajava, tinha um Aras e tal. Mas é verdade. Cara, eu vou te dizer, olha. É que um Aras é difícil de disfarçar assim, né? É complicado. Mas eu tinha, cara, tu acredita? Que legal, que idade tu tinha nessa época? Eu tinha uns 10 anos. Que legal. 10 anos de idade. Então tu sempre pensou sair daquela situação que tu tava ali? Sempre. Com 12 anos, eu tinha um vizinho, seu Zílio, que morava, ele tinha uma farmácia na frente da minha casa e ele me tirou dessa família com 12 anos de idade. Lá eu aprendi a colocar uma mesa, lá eu aprendi outras coisas que eu não sabia. E só que ao mesmo tempo, hoje eu tenho uma percepção, E aí o seu Zílio me levou para lá e eu comecei a morar com ele e logo em seguida a filha do seu Zílio me levou para casa dela para cuidar da filha mais nova, E em troca era moradia. Sim. E eu tudo certo, sem problema nenhum, fui morar com eles. Mas continuou estudando? Continuei estudando. Se eu te contar o que eu fazia para estudar, tu vai te enlouquecer. Porque tu tá aqui pra isso. Olha... Quer saber essa tua história toda aí? Aí eu fiquei... Vamos ter nessa. Eu fiquei acho que uns 4, 5 meses ali e ela me devolveu. Porque eu tenho um gênio muito do cão, assim, né? Ela me devolveu. Não parece? Não parece, não. Ela meio que me devolveu. No que ela me devolveu, isso eu tinha 12, fiquei 1 ano, 13. Comecei a trabalhar de empregada doméstica com promotor de justiça dentro de Bagé. E fui morar na casa desse senhor. E aí, o meu colégio, cara... Ele ficava, eu acho, deixa eu te dizer, não quero te mentir, você conhece Bagé? Não. Conheço um pouco. Sabe a Fundação Bradesco? Sei. Eu estudava na Fundação Bradesco. Sabe a Santa Tecla, lá na saída? Sei. Eu caminhava a pé. Nossa, é longe. Cara, todos os dias de noite. Eu saía do colégio 15 para as 11 e chegava 1h da manhã. Pois é, bomba. Todos os dias. Por quê? Porque eu queria me formar, porque eu sabia que tinha algo melhor para mim. Entende? Então, assim, e era cansativo. Mas imagina. E de noite. Sim, e sozinha. Não tinha, sozinha. Às vezes um colega ia até uma certa parte comigo, mas
Eu sempre soube que existia algo melhor para mim. E comecei a trabalhar com esse promotor de justiça. Estudava de noite, De então. noite. Mas aí que Trabalhava idade de manhã e tinha? de tarde. 14 anos. 14 anos. Tá? 14 E tinha anos. escola de noite? Tinha na Fundação Bradesco, estudava, tinha o segundo grau deles, eram de noite, entendeu? Então aí foi que eu comecei lá. E aí, Tu mantinha contato com a família? hoje a filha dele trabalha comigo. Não, eu digo com a tua família. Sim, Enquanto tu trabalhava com o promotor, tu... Porque o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu fiquei 1 ano e meio com esse promotor e ele me devolveu. Também. Pelo gênio fácil, pelo gênio doce. Porque eu... Pedro e Otávio, assim, ó, vou contar uma coisa pra vocês. Cara, tu vai me dizer não e tu vai achar assim, não e não. Não, cara, eu vou te arrancar o sim. Porque o não, pra mim, ele é muito melhor do que o sim. Por quê? Porque quando tua primeira namorada, Tá. como foi? Foi bom? Tá, mas foi difícil, foi fácil, como foi? Ah, Bom, Otávio, a gente quer saber. tem que ver quem é que eu considero a primeira namorada, mas foi difícil. Agora eu Tá, identifiquei uma. então tá. Então tu teve um não ali, né? Ou tu Tive. foi atrás do sim, eu né? cresci. Pode não parecer, mas eu tive muitos sims. Tu entendeu? Então, assim... Aí eu era muito questionadora. Santo Saulo Muito diz uma que- aqui. É, Santo Saulo. Que é o esposo dela. Ah, é? E o que acontece? Eu sempre fui questionadora. Tu vai me dizer não, vou querer saber por que tu tá me dizendo não. E Bagé é uma cidade que eles têm, digamos assim, uma autoridade dos homens, entendeu? E eu não me abaixava pra isso. Eu nunca me abaixei pra isso, entendeu? E ou tu é igual aos teus pais, ou tu é igual ao oposto. E eu sempre fui o oposto dos meus pais. Tu entendeu? Entendi. A minha mãe aceitava tudo, eu não aceito tudo. Sim. E eu não vou aceitar tudo. Tu entende? Então eu sempre batia muito de frente nisso. E aí, meu filho, me devolveu, eu fui trabalhar com... Aí, olha só. Aí passou, eu fui trabalhar com o presidente da ordem, Carlos Limberger. Um professor pra mim, vou te dizer assim, um professor. Quando eu fui trabalhar com ele, eu aprendi várias coisas, tá? Uma que o meu questionamento era ótimo pro direito. E ele disse assim, tu tem que tirar direito. O teu perfil é direito. E eu dizia pra ele, doutor, eu gosto de administração. Meu pai tinha um bar, eu gostava de dinheiro, abrindo um parênteses, com 7 anos de idade. Eu morava na frente de uma parada de ônibus. Eu pegava aquelas caixinhas de verdura e vendia as roupas usadas dos meus irmãos. E eu comecei a ganhar dinheiro com 7 anos. E aí me passou uma mulher e disse assim, a gente vende... Tu não quer vender meus Pierre Cardin? Lembra dos Pierre Cardin? Lembro. Eu digo assim, quero, me dá. E eu comecei a vender Pierre Cardin. Eu não queria mais saber estudar. Eu queria Sim, vender. tava ganhando dinheiro. Pô, eu queria vender, cara. Pô, ali na parada do ônibus, fazia uns troquinhos, top. E o meu pai disse assim, não, tu tem que estudar. Me tirou daquilo ali. Hoje eu entendo que se ele tivesse me incentivado a ficar ali mais estudando, eu talvez seria uma outra pessoa, me estaria muito além. Só que ele me tirou daquilo ali e me fez eu ir trabalhar. E aí eu fui trabalhar, fui estudar. E aí eu comecei a trabalhar com o Limberger. Aí o Limberger pagava o direito pra mim, e eu pagava a administração. E eu corri de uma faculdade pra outra, cara. Era loucura no Unicamp, lá em Bagé. né? Era uma loucura de um lado para outro,